Deixa eu dar aquela rotadinha no café. Café de padaria é forte demais, cê é louco, mano. Nossa, queimação que dá, a gastrite estoura. Atenção, atenção, barbeiros e barbeiras de todo o Brasil. Fígaro na voz aí, mais uma vez. 2020 está apenas se iniciando, pessoal. E eu, juntamente com a Alphalux, nós vamos trazer muito conteúdo bacana para vocês neste ano de 2020, ok? Então você que está aí, acesse o nosso canal, se inscreva, tá ok? Deixa o seu like. E pra gente iniciar esse corte eu preciso do modelo. Então tá aqui um... Uxi, modelo? Cadê o modelo? Oh, como num passe de mágicas, tá aqui nosso modelo. O modelo de hoje vai ser o Vitor. Veio aqui, ó, mostrar pra gente toda essa cabeleira, né? Pra deixar você aí, ó, super informado com esse corte que a gente vai estar passando hoje. O que seria o taper fade? Seria um corte onde ele é mais zerado nas costeletas e na nuca. A gente vai estar fazendo esse trabalho de baixo para cima, mas eu tenho um vídeo também aqui no canal da Alphalux que a gente fala sobre o taper fade no clássico, que é de cima para baixo. Se você não acompanhou, corre lá no vídeo, dá uma olhadinha lá no vídeo, que é super legal também. Você pode pegar uma informação que vai realmente mudar o seu jeito de trabalhar, beleza? Pessoal, hoje em dia a barbearia ela tá bem americanizada, né? Então, no termo técnico da nomenclatura, se fala fade, né? Não se fala mais degradê e tal. E eu acho legal isso aí, eu acho interessante, porque antigamente o cliente ele chegava na barbearia, ele falava assim pra mim assim, ó, faz assim só um pouquinho, tira um pouquinho na costeleta, deixa cacheadinho em cima e faz um risquinho, uma linhazinha aqui na nuca. Antigamente era isso, você tinha que compreender. Hoje o negócio tá difícil, porque os clientes eles estão estudando, eles estão vendo vídeos, então ele chega hoje na sua barbearia e fala assim, ó, eu quero um taper fade com penteado no dreads e freestyle. Pô, pelo amor de Deus, né, velho? Mas é isso aí, gente. A gente tem que aprender. Vamos pra luta aí. Vamos fazer o nosso corte do nosso modelo. Chega de conversa, pelo amor de Deus. Pessoal, vou estar utilizando aqui a máquina de acabamento da GBS para iniciar o meu trabalho, tá? Vou fazer uma linha em diagonal aqui na região da costeleta. Se surtir alguma dúvida, você vem bem aqui, ó, bem onde, cantinho onde vem a perninha do óculos, tá bom? Fiz a minha marcação com a máquina de acabamento, agora eu vou vir com a máquina de corte, tá? Absolute Style da GBS. Vou estar utilizando, ó, minha alavanca em zero alto e fazendo a minha primeira marca, ó. Lembrando, fazendo aquele movimento, né? De entrada e saída. Lembra que eu falo lá no vídeo do low fade, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou estar só utilizando essa faixa aqui, ó. Esse é o perímetro que eu vou percorrer, tá bom? Não posso nem para a esquerda e nem para a direita, tá bom, pessoal? Vou percorrendo esse caminho aqui, ó, numa linha reta, ó. Depois que eu fiz com a zero alto, eu vou vir na 0,50 e vou trabalhar essa linha aqui, ó, que ficou entre a minha zero alta e a minha máquina de acabamento. Aqui no caso, ela já foi retirada, mas em alguns casos pode ser que você precise ir para 25 ou até zero baixa novamente, tá bom? Fiz agora a primeira marcação, vou para o pente 1 em zero alta. Lembrando também que eu estou usando essa técnica aqui, nesse caso, porque ele é um taper fade, onde você vê que não tem tanta concentração de cabelo nessa região das têmporas e parietais. Se fosse um cabelo que tivesse num black power, né, que ele tivesse mais preenchido essa região, eu faria um pouco mais baixo essa linha de marcação, para que eu valorizasse ainda mais essa região da minha costeleta, tá bom? Aqui eu vou estar subindo um pouco para que se destaque ainda mais essa região aqui, tá bom? Por conta da ausência não da ausência, né, da falta de excesso de cabelo aqui, tá bom? Vamos lá, 1 na zero alto. E aí eu continuo no mesmo trecho aqui, ó. O meu raio de ação ainda continua sendo esse. Nota que eu não vou nem para lá e nem para cá. Eu continuo aqui, ó. Ah, mas Fígaro, mas tá ficando ali umas pontas. Aqui, essas pontas que estão ficando nessas outras extremidades,
ela vai ser depois retirada com um pente com uma numeração maior. Depois que eu utilizei na zero alta, eu vou com o meu pente meio especial na mesma zero alta. Porque o pente especial meio na zero alta, ele equivale ao pente 1. Não é a mesma numeração, mas é equivalente. É uma numeração muito próxima ao número 1. Pode ser que eu utilize novamente aqui a 0,50. Lembra, pessoal, que é importante que o uso da alavanca, tá? Você sempre vai estar trabalhando com uma numeração aqui, no caso imaginária, né? Com linhas imaginárias de 0, 0,25, 0,50, 0,75 e a própria zero alta. Então você vai ter mais controle na hora de você executar um fade. Então vou colocar agora em 0,50, vou trabalhar aqui, ó, nessa linha. E aí o movimento de repetição também ele é importante, tá? Às vezes ele não saiu completamente e você continua fazendo o movimento até que você sinta que aquela marca foi retirada. Só tenha cuidado na hora desse processo de retirar a marca, você não fazer mais uma marca, né? Você tem que estar focado só naquela marquinha, porque às vezes vai aparecer uma outra, mas você esquece ela. Esquece que nem essa aqui em cima, ó, ela já tem uma outra marcação, mas esquece. Você está trabalhando na linha de baixo, a de cima já vai vir com um outro pente. Vou estar utilizando agora o pente 2. Agora eu vou estar utilizando o 2 em zero alta. E aí eu vou trabalhar tanto essa região da têmpora, quanto essa região do início da parietal aqui. Lembrando também que eu só estou avançando aí a cada 1 ou meio centímetro, tá, pessoal? De cada trecho aí que eu estou percorrendo. Porque a minha intenção é valorizar a parte clara nesta região. Se eu começar a deixar essa região clara, o taper fade já perde já a característica dele. Que a principal característica do corte desse taper fade seria a costeleta mais zerada e nuca mais zerada também. 2 em zero alta, 2,50, e aí o que acontece? Eu deixo de avançar, eu retrocedo um pouco aqui a passagem da máquina, venho um pouco mais para a linha de baixo. A partir do momento que eu recuo a minha alavanca, ela se torna um corte mais baixo, então é melhor que eu não suba tanto, eu venha regredindo a passada aqui. 2 baixa. Depois eu vou utilizar agora retorno, né, para o pente 1,5 especial em zero alta, que equivale ao 2 baixo na zero baixo. Vou ele 50. Baixo, intermediário e alto são os números mais utilizados, na verdade, né? O 25 e o 75 se usa também, mas o baixo, o alto e o intermediário são os mais usados, tá? Vou utilizar o baixo. Essa parte agora que restou do cabelo, essa região, a gente vai trabalhar como se fosse fazendo um corte clássico. Seria a nossa aresta. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar a aresta para estar trabalhando nela por último. Qual o meu outro passo agora? É fazer a parte do acabamento. Então eu vou fazer a marcação, porque a partir do momento que você faz o acabamento, você faz aqui o pezinho, né? Também às vezes conhecido como drop também, que seria a curva. Você fazendo a curvatura aqui do pezinho, você vai ver que esse corte ele começa a se revelar, tá? Então, fez esse procedimento, vai para o pezinho. Máquina de acabamento, GBS. E aí quando você vai fazendo o pezinho, você começa a entender. Porque o corte ele começa a se revelar, ele começa a aparecer e você vai falar, poxa, estava até um pouco sem sentido o trabalho que eu estava fazendo.
Eu acredito que muitos de vocês já perceberam isso. O fade, quando você está fazendo o fade, um mid, né, que seja, ou até mesmo um skin fade, enquanto você não fez o procedimento do acabamento, ainda está um corte sem, assim, um sentido, uma harmonia, né, sem uma beleza. Depois que é feito o pezinho, o corte se revela e aí a magia acontece. Antes de fazer o pezinho, você estava vendo somente uma coisa sem sentido. Agora você consegue ver realmente essa divisão dos três passos, né? Eu vou estar fazendo aqui essa parte de trás, que é o que vai me ajudar também a decidir até onde eu vou com a minha zero, porque o taper fade é isso, né? São costeletas e uma nuca mais zerada. A partir do momento que eu fiz aqui já a parte do pezinho, eu já botei um resultado melhor. Você pode ver que já deu uma harmonia legal, né? Tá bem melhor já, só a parte do fade. Então vou fazer aqui a parte da lâmina, né? E na sequência a gente já vem para a parte aqui da nuca, tá ok? Vou estar utilizando aqui o shave, né? Pra gente estar utilizando a lâmina. Somente nas laterais, tá? Não façam nessa região aqui, porque aqui vai entrar a parte do corte. Para você que está com dificuldade de estar utilizando a lâmina, o que acontece? Nem sempre essa mão é a mais importante. Essa mão ela vai encostar a lâmina na pele e o ideal é que você puxe a pele contra a lâmina ou que você deslize a pele sobre a lâmina. Então a ideia é você encostar a lâmina e puxar essa pele. Então essa mão aqui, ó, é importante também. É uma dica aí muito importante para vocês que não têm o hábito de usar a lâmina ou estão com medo de usá-la. Encostou a lâmina na pele com uma leveza, né? E aí vocês vêm e puxam a pele, tá bom? Parece que eu estou fazendo esse movimento, mas na verdade eu estou fazendo esse movimento. Para quem tem dúvida de saber até onde vai com essa zero, qual é a linha que eu tenho que iniciar o meu taper? Na grande maioria das vezes, o próprio cabelo, ele fala por si só. Tanto num corte clássico quanto num corte afro, né? Num corte mais liso, enfim. Na grande maioria das vezes o cabelo, você tem que começar a entender ele vai falar com você, né? Não no sentido literário, né, da coisa, mas é como se você olhasse para o cabelo e ele te informasse, te desse a informação necessária. Nesse caso, você pode perceber que tem essa curvatura aqui, ó, essas falhinhas. Então creio eu, quem inventou esse corte, ele já trouxe num perímetro nessa linha para justamente já tirar essa falha. Então o que você vai fazer? Ah, mas Fígaro, e quando não tiver essa falha? Você vem de 1,5 cm a 2 centímetros. E aí você faz a sua linha, tá bom? Mas aqui como já tem a falha, ó, vou estar utilizando novamente a máquina de acabamento, tá? Vou fazer aqui uma linha reta. Outra coisa que é legal, eu vou estar fazendo linha reta. Se você quiser valorizar ainda mais essa linha do perfil, você pode fazer uma linha curva, tá? Mas toma muito cuidado. Nesse caso, como tem menos cabelo aqui, dá até uma harmonia legal, dá uma impressão legal. Mas quando tem um excesso de cabelo, dá a impressão que você fez um buraco por baixo desse cabelo. Então toma cuidado nessa questão. Quando o cabelo estiver mais curto, você pode até trabalhar com essa linha para você valorizar ainda mais essa região aqui do pezinho. Quando não, quando tá mais curto, você pode, ou mais comprido, você tem que fazer uma linha reta, tá bom? Eu vou trabalhar aqui hoje com a linha reta, né? Na horizontal, né? O pessoal gosta de falar horizontal. E deste ponto aqui, eu vou subir no meu taper. Da mesma maneira que eu fiz lá na costeleta, eu vou estar fazendo aqui. Depois, com a minha máquina de acabamento, eu venho com a máquina de corte em zero alta. Vou subir aqui meu meio centímetro a 1 centímetro. Pessoal, então quando você se ver numa situação dessa, onde você identificar que o corte tem uma costeleta mais zerada e uma nuca mais zerada, você está diante de um corte chamado taper fade, tá? Que é um dos fades que existem, tá? E ele não é exclusividade para corte afro, tá, pessoal? Tem muita gente que pensa que o taper fade ele foi exclusivo para um corte um cabelo crespo. Na verdade, não. O taper fade ele fica muito bom em cortes lisos, tá? Para você que ainda não viu,
entra lá no nosso canal, no nosso vídeo, vai lá em Taper Fade, que tem um corte clássico na tesoura junto com Taper Fade no cabelo liso, tá bom? Pessoal, finalizada a parte do fade, fizemos aqui as laterais, né, que seria a costeleta e a nuca, a gente vai para a parte do topo. Na questão da finalização desse corte, eu vou fazer o no dread. Então, para fazer o no dread, eu não preciso esticar tanto esse cabelo. Eu tenho que realmente fazer uma escovação, onde eu vou alinhar, mas que eu não vou deixar tão esticado, porque na hora que eu for fazer o penteado com a utilização da esponja, eu preciso que esse fio se forme cachos, né, como se fossem molas. Se eu esticar muito esse cabelo, não vou conseguir fazer, dar o mesmo resultado. Agora, se eu quiser fazer um black power, né, uma finalização também de um flat top, que eu preciso de uma região mais plana, aí realmente eu tenho que alinhar bastante esse fio, tá ok? Vou utilizar aqui um garfo. Esse meu garfo que eu estou utilizando, ele é de plástico, tá? Material plástico. E eu também faço a utilização do garfo de metal, mas não por agora. Então, eu vou estar aqui desembaraçando um pouco esse cabelo, soltando aí os fios. Não precisa de força, tá, pessoal? Inicie sempre do comprimento para a raiz, tá? Das pontas, comprimento e raiz. Nunca vá dentro do cabelo e tente puxar, porque senão você vai acabar machucando o seu cliente. Então, venha por partes, ó. Depois você vai adentrando mais. Certifique-se de que esse cabelo não tem nenhum tipo de produto, nenhum tipo de pomada, nem gel, né? Lave os cabelos, no caso que ele já está lavado, agora eu vou molhar esse cabelo, né? Umidificar esses cabelos para estar fazendo a escovação. Já molhei os cabelos, agora eu vou fazer a parte da escovação, tá? Vou estar utilizando aqui uma escova, você pode utilizar uma escova raquete também, eu estou usando uma escova modeladora, mas pode ser também uma raquete. O cuidado é o seguinte, é você não tracionar tanto, você não usar tanta força, tá? E não ficar na mesmice, porque senão você vai acabar esticando demais esse fio. Eu não quero que ele tenha um fio reto, totalmente esticado. Eu quero que ele esteja mais levantado, porém não tão esticado, tá bom? A gente vai fazer essa parte de secar esse cabelo, da escovação. Vamos colocar o que é para frente, o que é para os lados, para o lado, e o que é para trás, para trás. Depois eu vou estar utilizando o garfo para estar direcionando os fios de uma maneira uniforme também. E aí a gente vai para a parte do corte. Pessoal, depois que a gente fez a parte da escovação, né, a gente vai vir agora com pente e garfo. A gente vai fazer o mesmo trabalho agora só de modelar esse cabelo. Voa lá, tá pronto. Pessoal, fez toda a armação do cabelo, ó, preparou o cabelo. Tá vendo que ele tá bem oriçado agora, mas ele tá sem forma. Então a gente precisa dar uma forma para esse cabelo. No caso do flat, se nós fôssemos fazer o flat top, a gente teria que ter uma parede totalmente, né, reta, e a parte superior também mais plana também, justamente por conta de ser o flat top, seria um topo plano, uma superfície plana, né? Nesse caso eu vou fazer um cabelo, um corte um pouco mais arredondado, até mesmo para dar uma harmonia legal na hora de estar fazendo a questão do no dread, da finalização. Pessoal, vou estar utilizando agora a máquina para fazer o corte, vou estar utilizando a técnica freehand, que é o uso somente da máquina, e o pente zero, tá? Não tem utilização de mecha guia, então é um serviço muito a olho nu mesmo. Então a metade desse cabelo eu vou estar fazendo com a máquina. A outra metade eu vou fazer com a tesoura, para você entender que não existe a melhor técnica, tá, pessoal? Existe realmente o que? Você se preocupar com a melhor finalização para o seu cliente. Então, se você consegue fazer o trabalho somente com a máquina, pode continuar fazendo com a máquina. Se você consegue somente com a tesoura, pode continuar só com a tesoura. Agora, se você domina um tipo só de técnica, eu pediria para você se atentar, tá? Nesse passo a passo agora, porque é muito bom tanto você utilizar a máquina, quanto você também saber utilizar a tesoura. Um toque que eu dou para vocês: comecem pelo meio, né? Porque a partir do momento que você traçar essa linha no meio, é como se ela fosse uma mecha guia, tá bom? Então, questão de altura, então o que eu faço? Eu me posiciono na lateral do meu cliente, tá? Não é na frente, né? Não posso fazer isso aqui, ó. Não é isso. Me posiciono na lateral porque eu tenho uma visão mais ampla do que eu vou fazer, tá? Então vamos lá. Liguei a máquina. Outra dica importante é que você trabalhe não com ela assim, com a lâmina, o fio já apontado para baixo.
mas que o fio de corte seja mais para cima. É como se você apoiasse essa superfície do pente no cabelo e ele fosse te guiando, te dando assim um apoio, tá? Porque se você fizer esse movimento, fatalmente você vai fazer muitas rasuras e muitos buracos aí no meio do caminho, tá bom? Então vou iniciar aqui pelo meio, ó. Vamos supor que eu queira destinar por questões de centímetros, 3, 4, 10 dedos. Então você pode fazer um apoio aqui, ó, na frente, e aí você direciona a máquina aqui, ó, por sobre sua mão. E aí, a partir desse ponto aqui, ó, você tem a sua altura. Porque de repente você quer dar um passo para o lado, aí você mantém a mesma medida praticamente, né? Ou mais para o outro lado. Isso aqui é uma dica aqui que dá para ter já um parâmetro melhor. Em si, vamos para a continuação porque é muito visual também. Então a gente vem para cá, ó, e a gente vai deslizando. Lembra que eu falei para a gente deslizar a máquina nessa superfície do cabelo e não utilizar ela assim, ó? Assim eu tenho riscos de fazer zigue-zagues. É assim não, é como se o cabelo me ajudasse, me desse um apoio, me desse uma sustentação. Aí eu tracei aqui a primeira parte, né, do corte, a minha região central, como se fosse uma mecha guia, mas não é. E aí dessa mecha guia, ó, eu vou me utilizar do que? De estender ela para os lados. Então eu deixo metade no que foi cortado e a outra metade no que não foi cortado. E aí vai seguindo o plano. Então eu fiz essa parte, né, superior aqui, ó, deixei um pouco mais já jogado para essa linha para estar arredondando. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com a mesma técnica freehand essa lateral. Não vou fazer ela uma parede reta, vou apenas estar limpando aqui nessa região. Tá tirando só algumas pontas, né, alguns fios que estão passando. E aí ele vai formar esse bico aqui, ó, tá vendo? Nessa parte dessa região eu vou retirar essa quina, como se fosse uma quina. Então eu vou retirar essa quina para que o cabelo fique arredondado. Pessoal, como eu havia falado no início, eu fiz a utilização de máquina e agora eu vou fazer a utilização da tesoura. O que é importante saber nesse tipo de técnica? Quando você vai fazer um corte afro, você precisa de uma tesoura que seja no mínimo número 7 para cima. Essa daqui é uma tesoura 7,5, né? Mas eu gosto de utilizar até a tesoura 10, enfim. Por quê? Porque uma tesoura menor, eu vou pegar até uma tesoura menor aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é uma tesoura número 5, tá? Então o que acontece? Quando eu vou fazer, você concorda comigo que eu tenho uma extensão de metal muito menor e eu tenho que ficar picotando, 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 e nisso eu vou fazendo algumas imperfeições nesse meu corte. Quando eu tenho uma extensão de tesoura muito maior, então eu tenho uma extensão muito maior de pegar o fio e até economizar no meu tempo também de corte. Então utilize uma tesoura de 8 para cima, 7, 7,5, 8 para cima, tá bom? Outra coisa importante é aquela coisa que a gente sempre vem falando. Utilize mais o polegar, por quê? Eu sei que essa tesoura só vai cortar quando uma lâmina se encontrar com a outra, tá bom? Então, ó, vou fazer um movimento, ó. Percebe que esse fio aqui, ó, ele tá parado. Então é sinal de que eu tô cortando somente o lado de cá. O lado de lá, vamos supor aqui, ó, tem fios aqui, ó, só que eles não vão ser cortados. Por quê? Porque eu não cheguei com essa lâmina até lá. Quando eu chegar, ó, aí eu corto. Tá bom? Se você quiser apoiar, para que você tenha uma condição melhor, né, de você estar fazendo um trabalho com mais segurança, você pode apoiar. Se você tiver uma segurança já em utilizar a tesoura, você pode já vir direto, ó. Lembrando, pessoal, que o que importa é que você venha dar um resultado satisfatório para o seu cliente, sendo ele com máquina, sendo ele com tesoura, enfim. O importante é que você traga um resultado para o seu cliente. Pessoal, trabalho praticamente já metade do caminho já pronto, né? A gente fez a parte do fade, fizemos o topo e agora a gente vai fazer a parte da finalização do no dread, né? O penteado no dread. Então vou estar utilizando a esponja, tá? A esponja aqui da Alpha Lux. E vou estar também utilizando
o secador. Por quê? Eu vou estar utilizando no ar frio, porque quando a gente faz o corte, esse cabelo ele vai para dentro, aqui ele vai até para a raiz, até o couro cabeludo. Então, com o decorrer das horas, né, que vão se passando, vai começando a dar aquela coceira. Então, é ideal que você use o secador para você retirar esse excesso ou esse resíduo de cabelo que ficou. Então, o correto é você utilizar, né, o secador e a esponjinha na hora que você vai modelando, para você já retirando esse excesso de cabelo que ficou aí no couro cabeludo, beleza? Bora lá! Pessoal, passando a primeira parte que a gente fez de estar encaixando esse cabelo, né, de estar formando no dread com o secador, esse cabelo já ficou mais ou menos, né, na forma que a gente deseja, mas que para que essa forma tenha ainda uma resolução muito melhor e um acabamento muito melhor, eu vou estar utilizando a pomada efeito teia da Alphalux, tá bom? O que acontece? Você, em alguns casos, você pode estar utilizando o hairspray da Alphalux, você pode estar utilizando a pomada modeladora, você também pode estar utilizando até a pomada mate, tá bom? Ou também até a pomada em pó. Isso vai de cabelo para cabelo. Então, no caso desse meu modelo, eu vou estar utilizando a pomada efeito teia. Tá legal? Pessoal, quando você for passar a pomada, você espalha ela em ambas as mãos, tá? E aí você faz o mesmo movimento onde você fez o movimento com a esponja. Se você fez um movimento circular, né, um movimento sentido horário, você continua fazendo a aplicação da pomada em sentido horário, tá ok? Esse também às vezes é um probleminha que acontece muito. Você está no sentido horário e aí você, sem perceber, você muda o sentido. Então você acaba retirando aquele penteado que você estava fazendo. Aí você volta com a esponja, aí você continua fazendo o mesmo movimento, sentido horário. Não se preocupe que essa parte branca do resíduo da pomada ele vai penetrando no fio, né? Vai penetrando na fibra e vai se apagando. Como vocês podem perceber, ó, já vai ficando com um aspecto de um acabamento melhor. Vai se encaixando ainda mais. Ó. Vou trocar de mão e aí eu tenho que perceber que eu continuei no mesmo sentido. Pessoal, chegamos ao fim do nosso trabalho. Taper fade no dread. Fiz aqui um freestyle também só para deixar o cliente ainda mais elegante, mais bonito. Espero que vocês tenham gostado aí desse tutorial, dessa videoaula. Então, pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá? E compartilha pra gente também. Ah, outra coisa, deixa o seu comentário aí pra gente saber o que você está a fim de aprender e qual é a sua opinião sobre o nosso trabalho. Beleza? A todos aí, muito obrigado.